Agora é a hora da juventude. Um programa produzido pelos aceleradores juvenis da Rádio Wimbi com o objetivo de guiar os jovens rumo à liderança, ativismo social, inovação e crescimento econômico vivido pelos jovens. Todas as terças-feiras e sábados, das 13 às 14 horas, a partir da frequência 104.3, esperamos por si. Pelo visto, os jovens têm muita informação boa e positiva sobre esse assunto. Mas, como sempre, temos tido convidados que esclarecem as nossas dúvidas e hoje não podia ser diferente. É isso, Isabel. Para hoje temos como convidado o Mano Raimundo Daniel, jornalista e videomaker, que vai nos explicar qual é o impacto do analfabetismo no seio da juventude. Agora vamos ouvir uma música, depois voltamos à nossa conversa. Olhando para as tecnologias modernas atualmente, os jovens conversam mais nos grupos de WhatsApp, Facebook. Trazendo mais informações lá nas redes sociais. Quais são os grandes desafios dos jovens com o problema de alfabetismo? Bem, o desafio primeiro é a própria leitura, né? Existem conteúdos que podem ser partilhados e que de uma forma simples a pessoa primeiro tem que ler para perceber, não é? Não, existem conteúdos que são postados, só olhar você já percebe. Aqui a primeira coisa é a questão de enfrentar a leitura. Se não consegue ler, a comunicação sempre fica difícil. Eu já tive experiência disso várias vezes. O que acontece, tive um amigo que teve dificuldades, neste caso, na escrita. O que acontece, ele sempre mandava o áudio, ok? Quando mandava áudio, você tinha que responder com áudio. Mas existem, por exemplo, em questões que, imaginemos, você está aqui e não pode responder com áudio. Tem que escrever o texto. Então, a primeira dificuldade é essa, ter que enfrentar problema na leitura. Sempre tem que procurar alguém de modo que ajude a perceber o que está a acontecer. Não é? Então, aqui a conversa, para além de ser privada, já não é mais privada. Vira a ser uma conversa pública, porque acaba levando mais uma outra pessoa, de modo que leia o texto e depois do texto explica o que está a acontecer. Sim, que desafios os adultos enfrentam quando tentam aprender, ler ou escrever mais tarde na vida? Os desafios são enormes. A primeira coisa, quando dissemos adulto, já tem mais um pacote a cuidar da vida, não é? Imaginemos, vou dar um exemplo de um jovem, ou então um jovem sim que já formou uma família e já agora quer aprender a ler, ou então quer mais uma vez voltar à escola. Não que isso não seja possível, é possível, mas pode vir a levar muito tempo para aprender. Mas isso também depende do interesse de cada um, ok? Por que eu digo isso? Imaginemos, está dentro de uma sala de aula e pronto, vem que a situação, por exemplo, econômica não está boa, aí o pensamento já vira: como é que eu posso encontrar alguém para pelo menos puxar-me os meus centovinhos, estar bem na life, ou então vou usar aqui um termo bem juvenil: olha, fim de semana já está a chegar, como é que eu posso fazer para não sair bem down, estás a ver? Então, são vários desafios que ele possa vir a enfrentar neste momento em que ele vai decidir ir, neste caso, tentar aprender mais logo. Mas eu permito, neste caso, dizer o seguinte, que acredito mesmo que quando for com mais interesse, acredito que também será muito bem e simples, né? E fácil de aprender. Bem, tem países que dizem: eu não estudei, mas cresci. O que tem a dizer? Bem, crescer é natural, né? Todo quem nasce tem que crescer. O estudo não é porque quando você não estuda não cresce, não. Você cresce, mas o estudo nos ajuda a abrir a nossa mente, a saber como é que as pessoas vivem, como é que eu posso interagir com alguém de outro país, posso até assim dizer.
o estudo nos traz a questão de nos descobrir, ok? Se a gente, por exemplo, fica simplesmente nesta questão que os pais encarregados dizem que, olha, eu não estudei, mas até agora estou aqui. Acredito que sim, existem esses pais. Acredito que estou aqui, consigo, por exemplo, alimentar-te e muito mais. Mas também permita-me aqui eu dizer de que os tempos já são diferentes, não é? Antes... Existiram neste caso um momento em que os pais encarregados diziam de que para mim no meu tempo era muito difícil e eu estudei até 4ª classe, ok? Até 4ª classe foi a última classe que eu tive naquele momento em que eu estudava, então meu filho não é necessário, mas agora o tempo é muito diferente. Veja que até nesses anos onde a gente está a conversar, a matrícula até 9ª classe não se paga. Okay? Então é uma abertura em que em que há disponibilidade em se dizer de que vamos aprender, vamos conhecer-nos, vamos conhecer o Moçambique, vamos ter mais outras estratégias, vamos usar essas ferramentas que agora são disponíveis de modo a confrontarmos com os outros países. Para os pais que dizem de que eu não estudei, mas estou cá, permita-me, aceitem neste caso esta minha opinião em dizer de que aceitem que também os tempos são os outros, deixem e dê oportunidade aos seus filhos, de modo que também consigam aprender alguma coisa. Sim, no caso disso, qual é a forma mais fácil para combater este impacto? Neste caso do impacto, estamos a nos falar da questão de analfabetismo em jovens. Primeiro, para combater, primeiro eu dizia que a abertura tem que partir do próprio jovem. Ter interesse de que, olha, eu tenho que procurar métodos de ultrapassar isso. Após isso, tem que pelo menos procurar um amigo que seja um amigo também um amigo aberto, em que aquele amigo ele se sente bem e seguro, de modo que se este amigo for a reprimir de uma forma facilmente ele também consiga aceitar, porque entre amizades acredito que é onde a gente aprende, entre amigos. Então tem que encontrar amigo que um pouco mais entende e dele com abertura dizer de que, olha, eu tenho essas dificuldades, eu gostaria mesmo que enfrentasse. Por quê? Para se ele reprimir, dizer de que não se leia assim, e de modo que ele não se sinta ofendido. Então, esta aqui é uma primeira saída, não que não haja outros, e até agora existem, por exemplo, a AEA, né? Educação para Adultos. Então, também pode ir lá, nesse caso, matricular-se e indo aprendendo. Diz-se, aprender nunca termina, não tem fim. Bom, qual é a recomendação que deixa para o ouvinte? Para o ouvinte que nos acompanha e se calhar também tem dificuldades na leitura, acredito que o ano letivo já iniciou. São várias instâncias que estão também disponíveis de modo a receber qualquer jovem, principalmente as raparigas neste caso, de modo que consigam aprender. Aproxime-se a esses locais, de modo que se inscreva e consiga aprender. A outra recomendação, essa que estava a deixar anteriormente, encontre um amigo que consiga entender e também partilhe esta informação de que ele tem essa dificuldade e comece a aprender. A outra recomendação, ainda digo mais, atualmente estamos um pouco mais na era digital, vou referir-me mais uma vez, é possível com um pouco mais dos nossos telemóveis, acredito que existem muitas aulas e formas da gente aprender, então é aproveitar no positivo esses dispositivos que agora nós temos, né? Então vamos aproveitar de modo positivo a olhar e dizer, escrever, até há disponibilidade em clicar no microfone e através da voz ele te dar a resposta. Então vamos aproveitar isso e dizer de que aprender não tem fim e sempre a gente cresce enquanto aprende. Por isso então não vamos deixar de dizer de que eu já não tenho mais idade para aprender, vamos deixar isso de lado, vamos fazer o possível de modo que a gente corra atrás do tempo que está a nos fugir, porque o tempo nunca espera ninguém. Depois de ter acompanhado a explicação do Mano Raimundo Daniel, vamos abrir as linhas para que o caro ouvinte possa deixar aquela que é a sua contribuição em relação ao impacto do analfabetismo.
nossos ouvintes, dos ouvintes também que contribuíram de uma forma positiva, e deixo aqui fazer um agradecimento especial também a eles. Em relação às recomendações, mais uma vez vão a essas mesmas, como aqui ouvimos alguns ouvintes diziam de que a questão de, neste caso, analfabetismo é uma questão muito perigosa e não é boa para, neste caso, chamar a outrem, mas e também podemos constatar de que não é uma situação que só simplesmente Moçambique, neste caso, enfrenta. É uma questão, se não internacional, posso referir desta natureza. E primeiro para os pais é questão de sempre levar as suas crianças com idade escolar, neste caso aceite, para a escola e sempre fazer a questão de acompanhar o que a criança aprendeu, o que a criança, neste caso, escreveu. E também existe outra questão muito importante é essa de que os pais e encarregados de educação têm que manter relações, neste caso, de laços, possam se referir com os professores, de modo que os professores também, se o seu filho, então, educando, não chegou à escola, tenham aquela questão de apresentar aos pais e encarregados de educação. Temos, às vezes, visto que se coloquei o filho na escola, não é da minha responsabilidade se foi ou não foi. Então, é sim da responsabilidade dos pais encarregados de educação. Aos jovens, vamos sempre colocar cada questão no seu tempo. Estudar é muito bom e importante. Eu vou mais uma vez dizer de que não porque não vamos crescer. Sim, vamos crescer de uma forma física, mas neste caso mentalmente, em termos de falar bem das coisas, poderemos futuramente ter dificuldades. Então, é bom. Existe este, por exemplo, período que é considerado de puberdade, onde os jovens ou então adolescentes descobrem muita coisa. É bom neste momento também colocar cada coisa no seu período. Se é olhar de que eu tenho que brincar até este período, a partir daqui tenho que pegar nos livros, tenho que aprender, neste caso, juntar as letras e muito mais, porque disse o jovem é a seiva da nação, porque o país espera que esses jovens atuais futuramente conduzam Moçambique. Quem sabe é você que será, neste caso, o próximo a dirigir, que neste caso seja lá a cidade, o país, a província, um dos setores. Então, pelo menos eu nunca ouvi nem de que o dirigente X teve dificuldades, por exemplo, foi um analfabeto. Mas então, aqui fica a dica, é bom e sempre fazer a questão de a gente aprender e nunca é tarde. Vamos fazer o esforço de colocar os estudos na primeira posição das atividades. Bom, agora vamos à nossa rubrica Hora de Aprender, que será apresentada pela nossa colega Kelly Cossa. Então, vamos a isso. Olá, sou Kelly Ruivixon Cossa e estarei convosco na rubrica Hora de Aprender, onde vamos esclarecer dúvidas e curiosidades de coisas que devemos saber. Hoje temos como tema desafios e perspectivas para o ano letivo de 2024. Sabias que o início do ano letivo é sempre marcado por expectativas e desafios? Especialmente em um país dinâmico como Moçambique. O ano de 2024 traz consigo a promessa de oportunidades educacionais renovadas, mas também enfrentam uma série de desafios inerentes ao sistema educacional do país. Sabias que as conversas com os estudantes revelam uma mistura de emoções? Muitos expressam entusiasmos para aprender, alcançar metas acadêmicas e participar de atividades extracurriculares. No entanto, alguns também partilham preocupações sobre desafios socioeconômicos que podem afetar seu desempenho acadêmico. O sistema educacional moçambicano enfrenta desafios e perspectivas, incluindo a falta de recursos, salas de aulas superlotadas e a necessidade de melhoria na qualidade do ensino. No entanto, há oportunidades para enfrentar esses desafios por meio de políticos inovadores, parcerias e investimentos contínuos.
Sabias que a participação ativa da comunidade desempenha um papel crucial no sucesso educacional? Iniciativas que envolvem pais, líderes comunitários e organizações locais podem contribuir para um ambiente educacional mais enriquecedor. À medida em que Moçambique embarca no ano letivo de 2024, é crucial abordar os desafios existentes enquanto se abraçam as oportunidades para aprimorar o sistema educacional. A colaboração entre o governo, a comunidade e o setor privado é essencial para garantir que cada estudante tenha a chance de atingir o seu plano potencial. O sucesso do ano letivo poderá não apenas dar das políticas educacionais implementadas, mas também do compromisso coletivo em fornecer uma educação de qualidade a todas as crianças e jovens do país. Esta foi a nossa rubrica Hora de Aprender, onde tivemos como tema desafios e perspectivas para o ano letivo de 2024. Espero que as suas dúvidas estejam esclarecidas. Essa foi a nossa rubrica Hora de Aprender, que sempre traz algo novo. Chegamos na reta final do nosso programa Maganises Juvenil. Não se esqueça que estiveram na companhia de Graciano Rafael e de Isabel Gilberto. E o convidado tivemos como o Mano Raimundo Daniel, jornalista e videomaker, que esclareceu as nossas dúvidas acerca do tema de hoje, que foi o impacto do analfabetismo na juventude. É sempre bom contar com a tua companhia, caro jovem. Não se esqueça que o presente programa foi produzido pelos aceleradores juvenis da Rádio Wimbi, uma iniciativa da Associação H2N no âmbito do Projeto Coragem, financiado pela USAID. Tchau, até a próxima oportunidade. Agora é a Hora da Juventude. Um programa produzido pelos aceleradores juvenis da Rádio Wimbi com o objetivo de guiar os jovens rumo à liderança, ativismo social, inovação e crescimento econômico vivido pelos jovens. Todas as terças-feiras e sábados, das 13 às 14 horas, a partir da frequência 104.3, esperamos por si.